noite. Que a paz do nosso querido Mestre esteja em nossos corações e que a espiritualidade dessa casa nos ajude no trabalho de hoje. No mês de julho do ano de 1865, Allan Kardec publica na Revista Espírita um anúncio de que no mês de agosto, no dia 1º de agosto, será lançado mais um livro. E o nome desse livro é O Céu e o Inferno. Esse livro, O Céu e o Inferno, que foi publicado neste ano de 1865, ele está dentro de uma parte importante dentro do trabalho de Allan Kardec, que se dirigia em direção ao cristianismo, à religião. Porque vocês se lembram que até o ano de 1861, quando Allan Kardec já tinha publicado, no ano de 1857, o Livro dos Espíritos, no ano de 1861 ele publicou o Livro dos Médiuns, no ano de 1859 ele publicou um opúsculozinho chamado O que é o Espiritismo. Até aí nós temos uma ciência e uma filosofia. Quando a gente chega no ano de 1864, quando ele publica o Evangelho segundo o Espiritismo, a gente tem uma mudança no direcionamento da doutrina espírita, porque Allan Kardec está começando a construir um cômodo da sua teoria. O que eu quero dizer? Que até o ano de 1861 era o quê? O que é uma reunião mediúnica, o que é uma comunicação espiritual, o que são as questões relativas ao mundo espiritual, porque quando Kardec começa a se interessar pela doutrina espírita, ele faz uma pesquisa onde a sua ciência vai estudar a natureza, a origem, o destino e as relações entre vivos e mortos. Esse é o trabalho de Allan Kardec. Ele quer saber como vivem os espíritos no plano espiritual. E a partir daí, ele começando a desenvolver o seu livro, ele vai até o ano de 1861 trabalhando a ciência e a filosofia. Tanto que ele dizia que o espiritismo era uma ciência e tinha uma base filosófica. A partir do ano de 1864, ele começa a escrever o Evangelho segundo o Espiritismo, que ele tinha evitado o tempo inteiro, agora ele começa a resgatar. Ele começa a trazer no Evangelho a questão das passagens, das frases memoráveis de Jesus, sobretudo do ponto de vista moral. E ele dizia o seguinte: olha, isso aqui não vai mudar nunca, porque isso aqui todo mundo concorda. Não é matéria de ciência, não é matéria de nada, é matéria apenas de um conhecimento universal, portanto, o que está no Evangelho segundo o Espiritismo nunca será alterado. E logo em seguida, no ano de 1865, quando ele lança O Céu e o Inferno, ele quer desafiar a ideia das penas eternas, a ideia do inferno e a ideia do céu, tanto o gozo eterno quanto o inferno eterno. E a partir daí ele vai desenvolver nesse livro, que é um livro bastante interessante, para quem já teve a oportunidade de lê-lo, já deve ter descoberto como ele é interessante. Ele é dividido em duas partes. A primeira, ele explica uma teoria sobre céu, sobre inferno, sobre anjos, sobre demônios. Ele começa a desconstruir aquela ideia que existia até então com relação a esses personagens à luz da doutrina espírita. E aquilo que ele trabalha de mais interessante é que lá por volta do capítulo 7, dessa parte primeira, ele vai apresentar em 33 artigos o Código Penal da Vida Futura, aonde ele faz uma síntese da relação de causa e efeito daquilo que acontece com os espíritos em relação às consequências dos seus atos quando praticados na Terra em relação ao plano espiritual. Então ele diz, olha, aquilo tudo que você pensa e que você faz aqui na Terra, você de certa maneira vai encontrar uma reverberação disso ou agora ou depois. Mas o fato é que tudo o que você pensa, tudo o que você faz, uma hora você vai se encontrar com isso. Esse é o pensamento. E nos 33 artigos, é interessante que o último deles, que é o 33º, é uma síntese do pensamento de Buda. Que lá no pensamento de Buda, Buda dizia 500 anos antes de Jesus, que todo ser humano sofre. Por que sofre? Porque se apega ao que não é seu. As 4 nobres verdades. Essa é a segunda. A terceira você pode deixar de sofrer, basta que você se desapegue. E a quarta é que para fazer isso você tem um caminho.
Então, como Allan Kardec trabalha nas três possibilidades, lá no 33º artigo do Código Penal da Vida Futura, se vocês quiserem estudar, está no capítulo 7º da primeira parte, ele faz esse trabalho dizendo, de uma forma indireta, que aquele quarta nobre verdade está no conjunto da obra. Porque olha que coisa interessante, ele vai falar a respeito do livro, eu não vou entrar mais em detalhes, porque vai ter aqui uma palestra específica sobre ele, vou deixar para minha amiga falar sobre esse livro, mas eu vou dizer para vocês o que é que Kardec fez. Kardec, no dia 1º de janeiro de 1858, portanto, logo depois que ele lançou o Livro dos Espíritos, ele lança a Revista Espírita. E a Revista Espírita era um grande tribunal, vamos dizer assim, uma grande tribuna, aonde ele usava para provocar os leitores em relação aos temas, às temáticas do Espiritismo. E à medida em que essas pessoas iam reagindo, iam devolvendo essas palavras de volta para ele, ele então ia aprimorando, vamos dizer assim, o seu estudo, ele recebeu contribuições de mais de 1.000 centros espíritas, comunicações mediúnicas através de cartas provocadas pela Revista Espírita. Foi a rede social que ele implementou no ano de 1858. Então, quando ele começa a fazer os relatos, agora ele está estudando o céu e o inferno, basicamente o que acontece com uma pessoa após a morte e as consequências da vida do pós-morte. E ele vai trazer na segunda parte do livro os exemplos. Aí é que é legal. Porque no primeiro ele explica o que é, e depois ele diz, olha, eu vou trazer para vocês aqui relatos de espíritos que contaram como foi o seu processo no além. E aí ele começa descrevendo exatamente essas experiências, e nesse ponto especificamente que ele trata das questões das expiações terrestres, observe que ele está falando de expiação na Terra, ele entrevista os espíritos para saber como foi a vida dele na Terra. Por que Kardec fez isso? Porque se Kardec perguntar a um ser encarnado como é a sua vida na Terra, o ser encarnado é capaz de dar a ele uma perspectiva baseada naquilo que é a sua ideia da Terra. Então, se você pega uma pessoa, por exemplo, imagine uma pessoa como aquele rapaz que esteve aqui em Salvador outro dia, e que apareceu com o Nivaldo, que ele é todo deformado, escreve com a boca, já escreveu um livro, ele tem uma deficiência terrível. Então imagine se você chegasse com uma pessoa dessa e perguntasse como é a sua vida, a chance dele dizer minha vida é um martírio, minha vida é horrorosa, minha vida, meu Deus, eu não aguento mais, a minha vida é cheia de problema, é 90% ou mais. A chance dele dizer, olha, a minha vida é a coisa mais maravilhosa que eu podia ter, a minha vida é uma coisa absolutamente maravilhosa, vocês concordam que é uma probabilidade pequena? Porque normalmente ninguém quer a morte, só quer o quê? Alegria e sorte. Quando a gente tem uma unha encravada, a gente já começa, meu Deus, bota a mão na cabeça, ai, 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 ui, ui, quando é que isso vai passar? Quero me livrar logo disso. Então a gente tem urgências muito prementes em função das nossas necessidades da carne, e essas necessidades, obviamente, que quando analisadas do ponto de vista de uma visão longa, elas mudam completamente a interpretação. Uma coisa é você perguntar para um espírito que viveu uma determinada vicissitude na carne e agora, no plano espiritual, ele sabe por que viveu aquilo, ele agora pode dizer, olha, eu vivi aquilo por isso. Porque em determinada situação aconteceu dessa forma. Então ele começa, nessa parte das expiações terrestres, ele começa entrevistando o espírito. E é interessante que essas reuniões de Kardec eram feitas sextas-feiras, às sextas-feiras à noite, por volta da tarde, noite, no final da tarde e início da noite. E a primeira coisa que Allan Kardec fazia, para todos que chegavam, as reuniões eram abertas, tinha o grupo dele, normalmente eram poucos médicos que trabalhavam com Kardec, e ele fazia uma distinção entre dois termos, que é invocar espíritos ou qualquer coisa, ou evocar. Essa diferença que ele explicava fazia todo sentido, porque muitas pessoas invocam querendo evocar. Então, só para ficar mais claro, ele explica que toda vez que você está fazendo invocações, você está fazendo súplicas, pedindo. Você está pedindo a intervenção de alguém em sua vida.
Quando você faz evocações com você está chamando, você está convidando para essa pessoa vir. Então Kardec deixava muito claro que as suas reuniões eram de evocações. Então, a partir das evocações, ele contratava ou chamava espíritos que tinham morrido há 5 dias, há 3 dias. Espíritos que tinham morrido há 2 dias, espíritos que tinham morrido de forma muito brusca, suicidas e tudo. Mas ele estava assistido por uma equipe espiritual de Santo Agostinho, de São Luís, que eram aqueles que trabalhavam dentro do seu grupo de suporte mediúnico, e obviamente era diferente de uma reunião menos preparada, menos elaborada. Não se pode comparar uma reunião qualquer com uma reunião feita dentro desse propósito de edificação da doutrina espírita, que tinha como comandante o Espírito de Verdade. Que para quem ainda não se teve, né, a curiosidade de pesquisar a respeito desse personagem, na revista espírita ele se anuncia, ele diz quem ele é de forma bem clara. Ele se apresenta na revista espírita como Jesus, onde ele assina uma mensagem, levando Allan Kardec a fazer algumas ponderações em relação àquele texto. Olha bem, ele está apresentando aqui Jesus, mas a gente tem que ter certeza se realmente é. E nós temos confiança nessa médium de que, de fato, isso aí pode ser uma chance grande de ser verdade. Quando Kardec publica esse texto no Evangelho segundo o Espiritismo, ele publica lá, assinada a mesma mensagem pelo Espírito de Verdade. Então, aquilo que na revista Espírita estava assinado por Jesus, agora está assinado no Evangelho pelo Espírito de Verdade. O próprio Kardec assumia, assinava embaixo aí dessa assinatura de Jesus, não obviamente diretamente, mas ele como sendo um grande mentor do trabalho que estava sendo feito da codificação. Bom, essa inclusive é a razão pelo fato de Kardec ter escrito os livros religiosos, vamos dizer assim, que ele escreveu. E depois do Evangelho do Céu e do Inferno, ele vai em 1868 publicar a Gênese, Milagres e Predições, dando aí esse fechamento na questão da doutrina. Nesse livro, especificamente, quando ele fala da questão da expiação, ele conta a história de um menino de 8 anos de idade. Olha que coisa que a gente topa com isso o tempo inteiro. E ele diz o seguinte: esse menino, que ele chamava de Marcel, não é Mariano, porque Mariano está vivo, é Marcel. Ele chamava de Marcel. Esse menino, ele tinha um número, era o menino número 4. Ele devia ter o menino número 1, número 3, esse era o número 4. E o menino número 4, ele estava no hospital, havia um relato do médico que ele estava no hospital, e ele tinha uma deficiência muito séria. Os membros todos alterados, todos tortos, e o corpo repleto de chagas. Aquilo doía muito. E ele já estava nos últimos sinais de vida. Mas ao contrário de ser uma criança com 8 anos, gosta de bola, quer um pirulito, um picolé, quer o agrado da mamãe, é incomum você ver uma criança que está chorando, sofrendo da dor, está resignada na dor, ao ponto de pedir ao médico que lhe dê uma sobrecarga de remédio para que o seu choro não incomode os pacientes do lado. O médico diz para ele: mas eu não posso te dar mais remédio. Ele diz: doutor, eu não quero incomodar as pessoas que estão em volta de mim. Então observe que era ali um menino de 8 anos, mas estava ali dentro, falando por ele o espírito, que é o espírito encarnado, que já tinha muitas vivências, obviamente, e que, de uma certa maneira, tinha ciência da sua necessidade. E mais do que isso, do seu processo que estava passando ali naquele momento. Óbvio que quem está olhando uma criança de 8 anos não faz essa leitura. Todas as crianças para nós são inocentes seres sobre a terra. Não é verdade? Você vai olhar uma criancinha e vai dizer que em outra vida aquela criancinha barbarizou? Não. Eu costumo dizer que a criança é um Kinder Ovo. Você sabe o que tem por fora, mas você não sabe o que tem por dentro. Né? Você está recebendo. Porque ali vem o espírito que tem vivências, que tem histórias, que tem um passado, e que esse passado vai, de alguma forma, atrapalhar ou ajudar no seu processo de encarnação presente. Então, nesse momento, esse menino desencarna, o médico dá um relato bastante emocionado da grandeza dessa criança,
que a gente vê na internet aí, vários casos de crianças passando por necessidades com câncer, já terminam dando lições de vida para as pessoas, a gente já viu isso algumas vezes. Então esse menino, ele depois de desencarnado, ele é evocado na Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas para dar um testemunho. E ele conta que, na verdade, quando as pessoas chegam, olha, nós ficamos muito impressionados com o relato que o médico fez, da sua abertura, da sua abnegação, em relação ao seu momento de desprendimento, e nós gostaríamos aqui de saber como é a sua vida, por que você é um espírito tão bom, estava passando por aquela situação tão difícil. E ele diz assim, olha, aqui na Terra, a gente tem o costume de olhar as coisas sempre por esse lado mais reduzido. Mas aquela pessoa que você via sofrer, na verdade, em uma vida passada, foi um homem muito rico. Um homem muito rico que teve muitas posses e que na época que eu era rico, eu não gostava de gente. E aí eu usava meu dinheiro para ficar mais rico e ao contrário de ajudar as pessoas, eu atrapalhava as pessoas para que as pessoas ficassem mais pobres e eu mais rico. E com isso eu causei muito mal em muitas pessoas. Quando eu desencarnei, por conta dessa situação, fiquei muito tempo esperando aí um processo de oportunidades, até que depois de sucessivas situações, quando no plano espiritual eu compreendi como é e qual é o verdadeiro sentido da vida, eu então implorei àqueles que me assistiam que me dessem uma encarnação redentora. Essas encarnações são redentoras. Quando o Divaldo encontra com aquele menino na porta de casa, eu já lhe conheço. Eu já sei quem você é. Nós já tivemos em outros carnavais. E sei o que você está fazendo aí. Ou seja, você não está aí porque você jogou a pedra lá atrás. Você está aí porque você está terminando de rapar o tacho. E é dessa forma, quando o espírito está preparado, ele diz assim, me dê logo a minha carga máxima para que eu possa rapar o tacho e daqui eu, ó, como diz o outro, capar o gato. Só quero agora para frente. Esse negócio de ficar voltando e rodando é coisa de doido. Eu não quero mais isso. Eu quero então me dê uma encarnação redentora. Aí, olhe como é meritória. Ele tem 8 anos de uma encarnação dessa. É pouco tempo. Gente, 8 anos com a vida na carne é pouco, 8 anos na eternidade é nada. Então foi ali, vai ali, passa ali 5 minutos de castigo, 5 minutos, quando você voltar você está liberado do seu processo. Então essas encarnações redentoras, elas existem, mas também existem casos de encarnações onde a pessoa realmente está ainda num processo de convencimento e nós aqui da Terra, que estamos aqui na Terra habitando esse planeta, encontramos uma forma interessante de fazer esse despertamento, que é a dor. Olha, uma coisa que você vai encontrar nos todos os livros de Allan Kardec, uma certa confusão que a gente faz com o termo expiar. Expiar. A palavra expiação, ela quer dizer, no seu prefixo ex, fora, e pios, que é pureza. Então expiar quer dizer botar para fora a pureza. Observe que expiação é um processo. Expiação não é um castigo em si. Para que serve aquilo? Para que a pessoa desperte, para que a pessoa tire de dentro dela o melhor que ela pode ter, que no caso é a pureza. Então, no caso nosso aqui da Terra, nosso método expiatório é a dor, mas nós poderíamos expiar aqui sem necessariamente sofrermos dessas deformações perispirituais que cravam no nosso corpo essas deficiências físicas. Olha, gente, os corpos que nascem com degeneração, esses corpos foram plasmados por espíritos que estão ali, que tiveram na sua condição de serem os formadores mentais dos seus próprios corpos, aquela forma como sendo a melhor forma para passar pelo seu processo da Terra. A gente não entende isso porque a gente quer olhar as coisas pelo olho da Terra. A gente tem que pensar que quando a gente está fazendo esse tipo de reflexão, a gente tem que olhar pelo olho do Espírito.
que é diferente. Então, do olho do espírito, como funciona o processo? O sujeito desencarna, e quando ele desencarna, o que acontece? Ele chega a depender do seu processo telúrico, ele não sai do corpo, quer dizer, ele morre, mas não desencarna, ele fica agarrado. E o que acontece quando ele fica agarrado? Ele vê ali o corpo dele passando pelaquela vicissitude da decomposição, e aquilo para ele é algo estranho. Muitos espíritos levam anos sem saber sequer que morreram. Agarrado a casa, agarrado a espelho, agarrado a carro, agarrado a gente, a dinheiro, a ações, joias, coisas, problemas, perseguições, atrapalhando a vida de outras pessoas, ou, na sua grande maioria, nos lupanares, nos bares, nos lugares onde as pessoas estão ali, aurindo aquelas substâncias, né, aqueles autores das substâncias que estão sendo ingeridas, tanto da droga quanto do álcool, ou do próprio sexo, para que eles possam nutrir as suas paixões que não foram resolvidas. Os espíritos viciados não vão para a colônia espiritual, porque na colônia espiritual não tem vazio. Eles não têm trio elétrico, não tem Igor Canário lá. Então fica aqui. Né? Fica aqui. Para que eu vou para lá se a direção está aqui? Então o que acontece? Quando eles estão aqui, eles não estão se desenvolvendo, eles não estão fazendo reflexão, eles estão vivendo uma vida de mentira, porque é uma vida que não é vivida. É uma vida vivida com ilusão. Aliás, a gente também faz isso, mas eles muito mais. Porque eles não têm propósito, eles estão numa anomalia. Aqui é uma anomalia. O espírito, quando está aqui, ele está numa situação de anomalia. O certo é, se livrou do corpo, cortou o laço, bate asa e sai voando. Esse é o certo. Se liberta, não é? Para poder, aí sim você vai para o plano espiritual, fazer uma reflexão a respeito da sua vida, a respeito de tudo o que aconteceu. Olha o que acontece, o que faz um espírito se arrepender da vida que viveu, olhar para o outro e ver o progresso possível que o outro tem. E ver lá a distância enorme entre ele e o outro e diz assim, eu posso ser isso? Pode, basta que você queira. Aí ele olha para trás e diz, eu tinha tudo aquilo e não aproveitei. É verdade? É, você ganhou um castelo, você ganhou dinheiro, você ganhou soldados, você ganhou um cavalo, você tinha tudo e você jogou fora. Nossa, eu fiz, meu Deus, como eu sou burro, como eu deveria ter vivido diferente, me dê uma oportunidade para poder voltar. Aí ele aponta para uma fila que, segundo o IBGE do mundo espiritual, tem 27 bilhões de espíritos. Aí você fica lá esperando sua chance de ter um movimento sinérgico com papai e mamãe, de ter uma conexão de ressonância com pais que queiram te trazer para a Terra, para que você possa ter a oportunidade de estar aqui no Irmã Sheila no dia de hoje. Isso daqui é uma verdadeira graça para o espírito, porque é na Terra que você consegue, de fato, fazer aquilo que você não vai conseguir fazer no plano espiritual nenhum. Eu digo isso para você não esquecer, talvez eu já tenha falado aqui, vou falar para não ser, posso ser repetitivo, vou pedir licença, mas vou dizer, gente, olha, a Terra é diferente no plano espiritual com a razão. Quando você está aqui na Terra, e eu vou usar o exemplo costumeiro, de duas pessoas, um casal, é Mo e Mo. Mo e Mo. Aí Mo fala para Mo, ô Mo, quando eu morrer, tu vai me esperar no plano espiritual? Vou, Mo. Que mentira! Sabe por quê? Mo só vai se encontrar com Mo se Mo estiver na mesma vibração. Negativa, mais ou menos, ou positiva. Senão, Mo 1 vai lá para cima e Mo 2 vai ficar cá embaixo. E não vão se encontrar, gente, porque o daqui não vai para lá, não consegue, não tem energia para isso. E o de lá não tem permissão para vir. Porque as camadas inferiores são tão obliterantes da consciência que o espírito que já está mais desenvolvido, se não for muito preparado, não aguenta viver na vibração inferior.
Agora, o que acontece na Terra? Observe o que acontece na Terra. Isso vale na Terra, porque Mo e Mo se encontraram na Terra. Tem corpos que são redutores dessa questão. Nós nos igualamos nos corpos, portanto a Terra é o lugar da gente se encontrar com espíritos de diferentes ordens. Espíritos de diferentes ordens. Então Allan Kardec vai separar esses espíritos em 10, em 10 ordens com 3 classes. Ele vai falar isso de uma forma dizendo, olha, existem infinitas gradações. Eu só estou falando isso aqui porque isso aqui é apenas uma questão didática. Mas eu vou dizer a vocês que, do ponto de vista simples, existem 2 grandes separações do espírito, que são muito claras nos exemplos que Allan Kardec traz. A primeira são os espíritos que estão abaixo do corpo, são menores do que o corpo. O que significa com um espírito que é menor do que o corpo? Todas as suas sensações têm que vir através do corpo. Ele não tem a capacidade de perceber nada que não venha através dos seus sentidos. Portanto, o espírito que é menor do que o corpo, ele precisa de corpo para sentir. E por isso ele é tão sensual. E por isso ele valoriza tanto as questões das cosquinhas do corpo. Ele fica atrás dos prazeres do corpo. Porque para ele ser feliz, o corpo tem que estar bem. Para ele ser feliz, o corpo tem que ser induzido através de um agente neuroquímico, uma droga, uma bebida e etc., para que ele fique feliz. E mais do que isso, quando Allan Kardec pergunta qual mais perverso dos vícios, os espíritos respondem o egoísmo. Então, de ordinário, esses espíritos que são menores do que o corpo são muito egoístas. O que é uma pessoa egoísta? É um saco sem fundo, é um pedinte que tem um saco sem fundo. Tudo que você bota no saco cai e ele não vê. E quando ele olha, está sempre vazio. E por isso ele quer sempre mais, ele quer sempre mais, ele nunca está satisfeito. O egoísta, ele tem uma carência das referências externas, porque ele precisa valorizar a pessoa que ele é. Ele precisa valorizar essa instância dele, esse ser que ele é. Então tudo é valorizado pelos cargos, pelo dinheiro, pelas posições, pela roupa que veste, pela forma como ele é reconhecido na sociedade. Isso é a característica de uma centralidade do ego que caracteriza o egoísmo. Então, de um ponto de vista dos costumes, nós temos aqui na Terra um dos vícios mais terríveis para os espíritos que são menores do que o corpo, que é achar que o corpo é o seu único instrumento de referência. Então, quando a gente olha uma pessoa, eu nada contra quem faz isso, gente, pelo amor de Deus, mas quando a gente vê uma pessoa lutando contra o tempo, para poder não mostrar ou não vencer-se no tempo e não aceitar a inexorável marcha do corpo que te perece em função do tempo, a gente olha e diz, isso aqui talvez vá sofrer. Porque imagine o seguinte, eu nasci, vamos supor que eu fosse alto, louro, de olhos azuis, assim que nem seu Milani, bonitão. Imagine que eu fosse assim, e aí de repente eu fosse vaidoso. Aí quando a idade fosse chegando, eu ia procurar o médico ali e começar a esticar. Botar botão com a boca né? Eu ia ficar todo esticado, daqui a pouco a orelha direita estava no lado esquerdo e vice-versa, tanto puxado. Para que isso? Para não dizer que eu tenho a idade que eu tenho? Olha aqui que coisa linda, olha aí. Né? Então o que acontece? Quando a gente não freia a marcha do tempo e se entrega, a gente se rende, a vida passa mais legal. Mas quando a gente começa a usar isso como instrumento e dizer, isso aqui é a minha referência do ser, quem é Paulo? Aquele bonitão lá, grandão, do olho azul, não sei o que, blá. Aí a pessoa começa a usar isso como referência. Quando isso perde, a pessoa deprime, fica triste, porque ninguém me ama, ninguém me quer, me rejeitaram. O que acontece com síndrome de Big Brother? Né? O cara tá ali, famoso, todo dia na televisão, saiu dali, some, vai fazer carreira subsolo, e aí acabou. Não tem mais nada para ele. Aí a depressão vem. Né? A depressão tem que vir, porque a referência dele é o corpo. Então, quando a gente vê uma situação dessa aqui, dos exemplos, de um modo geral, são pessoas menores do que o corpo. Então, André Luiz diz num dos seus livros, ele diz o seguinte, a maioria das encarnações da Terra são para expiação.
E como eu falei para vocês, espiar é tirar de dentro o puro, é tirar, botar para fora o que é puro. Então, para fazer isso, você vai fazer como faz o ourives, ou aquele que trabalha na joia, que vai, né, burilando o diamante até ele ficar naquele formato bacana. É como o escultor, que vai dando porrada na pedra até sair a escultura de dentro dela. A gente usa muito essa metáfora porque é mais ou menos assim que a gente vai se desenvolvendo. Então, como funciona aqui na Terra o processo expiatório? Justamente quando nós conseguimos domar o corpo, entendendo que não dá para vencê-lo de qualquer forma, e nós nos tornamos maiores do que o corpo. Aqueles espíritos que são maiores do que o corpo, eles têm percepções que não precisam dos olhos, não precisam da pele, não precisam do sabor, não precisam das referências externas, porque eles são autorreferenciados, eles são autocontidos, eles são totalmente autônomos, eles não têm heteronomia, eles não precisam da referência do outro para se sustentar. Então essas pessoas caminham na felicidade. Nós tivemos um relato domingo agora na Federação Espírita, Ney Prieto Pérez, né, que é um pesquisador, trabalhou com o Dr. Hernani Guimarães lá no Instituto de Pesquisas Psicoteofísicas. Ele é espírita de muito tempo, trabalhou inclusive, conviveu com Edgar Armon, que era muito religioso, muito apegado nesse negócio da religião. Então ele chegou a participar de uma escola que Edgar Armon fundou, dos discípulos do Cristo. Mas quando é que ele conseguiu entender Deus? Quando ele aprendeu a meditar. Olha só que interessante. Fazer aquelas coisas todas, de um modo geral, externamente, não lhe deram a percepção do divino. Quando ele sentou num banquinho, respirou e olhou para dentro, ele achou Deus onde Deus sempre esteve, que foi dentro dele. Ele dizia: eu me tornei uma pessoa melhor, pude reconhecer as pessoas de uma forma mais tranquila, pude ver o mundo de uma forma mais leve, por isso eu agora sou uma pessoa que sei verdadeiramente qual é o meu papel aqui na Terra. Então esses exemplos que Allan Kardec traz são exemplos para nós, Carapari, para que a gente possa avaliar com base nos exemplos das pessoas que se foram, como é que nós estamos vivendo o agora. Como é que nós estamos vivendo a nossa vida aqui na Terra nesse exato momento? Será que eu estou fazendo o meu trabalho de libertação? Será que eu estou trazendo o elixir existencial e desapegando da vida? Ou será que eu estou construindo um castelo, estou construindo outras coisas e abrindo portas para me abrigar dentro dele como se ele fosse me livrar de todo o mal? Não! Eu não posso, de hipótese alguma, fechar a porta para mim mesmo. Eu não posso, de hipótese nenhuma, fazer de conta que eu não existo para viver um personagem que não sou eu. Tentar agradar os outros, ó, dedinho, Facebook, tudo para cima, não dá, gente. Olha, tá aqui, é só a gente olhar e ver o que eu quero para mim. Quando passou aquele filme Nosso Lar, todo mundo disse: eu quero ir para Nosso Lar. Quero ter uma casinha azul com florzinha na janela, desencarnado, tal, papá. Eu quero fazer isso. Só que Nosso Lar é um grau ainda, gente. Lá você tem que pagar a sua casa com bônus hora, 30 mil bônus hora para você comprar uma casa em Nosso Lar. Lá não tem Minha Casa, Minha Morte. Lá você tem que pagar. Tem que pagar. Né? Lá tem espírito sem nuvem. Movimento sem nuvem. Então você vai para o plano espiritual, a depender da sua vibração, você vai para um lugar mais difícil, complicado. Se vocês acham que o problema da Terra é ruim, pense esse problema ampliado, porque do seu lado não terá aquele companheiro encarnado que foi importantíssimo para você se resgatar de heranças do passado. Quando a gente olha o fenômeno da reencarnação, a gente tem que entender muito bem como é que funciona isso. Nós somos atraídos por aqueles que nós nos entrelaçamos uma vez na vida. Existe um princípio da física que diz que quando nós nos pegamos duas partículas e unimos essas partículas de alguma forma, elas separadas, elas continuam reverberando mesmo à distância, elas continuam com comportamento cinético mesmo à distância.
Então, quando a gente começa a ver isso do ponto de vista humano, do ponto de vista espiritual, somos toda energia, esses espíritos que conosco conviveram no passado estão reverberando em nós o tempo inteiro. Só que a encarnação vai nos permitir estar com aqueles cujas vivências nós estamos preparados. Porque não adianta trazer dentro da minha casa um espírito que foi um algoz no meu passado, se simplesmente eu não estou com condições de suportar. E ele vai trazer aqui um exemplo muito interessante, que é o que ele chama do jovem François. Isso não está no livro, mas está na Revista Espírita. Logo em seguida da publicação do Céu e Inferno, ele continuou publicando os exemplos. E o jovem François, ele tem uma característica interessante, ele está doente também, só que nasceu a sua irmãzinha, e ele tinha ódio da irmãzinha. Ele não sabia por quê. Ele não sabia porque ele conseguia sentir tanto ódio de uma pessoa que não tinha feito nada para ele. Mas ele não conseguia gostar dessa menina. Quando ele passou por esse estertor da sua doença e desencarnou e foi evocado, ele contou o que aconteceu. Em uma vida passada, ele teve uma filha que ele achava que essa filha não era dele. E aí o que ele fez? Devagarzinho, ele foi torturando essa pessoa até que ela morresse. Ele matou uma filha de uma maneira muito grave, porque ele achava que ela não era sua filha. Passados muitos anos, e aí eu vou contar para vocês quantos anos essa história rola, ele agora reencontra com essa filha dentro da casa dele como irmã. O que é que ressuma? Aquele mesmo ódio que o levou a cometer o crime. Isso não está elaborado. Então você vê que ele tem uma vivência do lado de alguém extremamente importante no seu desprendimento evolutivo, mas que ele agora não está preparado ainda para fazer essa recepção dessa pessoa. No livro Missionários da Luz, você vai ver a história de Sigismundo, que para que ele reencarnasse, ele precisou fazer todo um combinado com o pai e a mãe, para poder voltar naquela condição de filho, uma vez que em outra vida ele foi um algoz daquelas pessoas. Então observem do lado de vocês, porque ombreados com vocês dentro das suas casas estão espíritos que certamente viveram contigo em outras vidas, situações boas, mais ou menos, ou às vezes não tão boas. E você consegue identificar esses ranços, esses links de anfractuosidades, quando você consegue realmente perceber aqueles processos de embates, aquelas dificuldades de conexão. Então você vai vendo ali que existe um problema. Qual é a missão nossa? E ali, na fonte daquele problema, nós não podemos ser espíritas vovô Pedro. Espíritas vovô Pedro são aqueles espíritos que só servem do lado de fora da casa. Passa-se uso externo. Nós temos que ser para uso interno. Se o conhecimento espírita chega até nós, nós temos que olhar primeiro, o primeiro ecossistema mental que nós temos que ver, o nosso. Em seguida, o próximo é a família. Aí a gente vai abrindo esses laços até chegar nesse grande mundão que a gente vive aqui. E no próximo, a própria humanidade internacional, intergaláctica, que também existe. Então, a partir dessa compreensão do mundo espiritual, a gente começa a ver que nossas expiações na Terra são em busca do nosso processo existencial e em busca do nosso processo de tornarmos livres, portanto, livres da carne. Tornarmos-nos maiores do que esta carne que nos reveste e que traz tantas situações difíceis para o espírito. Gente, ser encarnado é difícil demais. Espírito tem raiva, tem ressentimento, o espírito se acha quando ele está no corpo, porque ele esquece que ele foi, ele esquece a história dele, ele aqui agora é menininho mimado, né? Ele agora vem aqui para a Terra cheio de coisa, e a gente tem que repensar muitas coisas em relação à nossa vida aqui na Terra, em função dessa perspectiva, não só pensando na morte, mas sobretudo pensando na vida. Observe o que aconteceu ontem em São Paulo.
Observe o que está acontecendo regularmente nas famílias, nos relacionamentos amorosos. Observe o que está acontecendo. Outro dia um pai pegou um carro para atropelar mãe e filho, tudo junto. Um rapaz novo também. O que os caracteriza? A sua intolerância a frustrações. Então os espíritos estão vindo na terra para a depuração e nós estamos tratando os espíritos como se eles fossem reis. Onde eles não tivessem aqui que lidar com frustração nenhuma. Tapete mágico, vermelho no chão. Olha, eu digo assim, gente, eu tive uma infância no interior, tomei minhas chineladas, fui vítima de bullying, mas nunca dei vontade de atirar em ninguém. Sabe por quê? Porque quando eu começava a chorar sem motivo, minha mãe olhava a mim e dizia assim, aquela palavra mágica, empurra. Terapêutica. Eu vá pensar no seu problema, é problema seu. Meu pai passei no vestibular. Sua obrigação não fez mais do que isso. Não é isso? Então, esse tipo de vivência que hoje não tem mais, nós estamos criando crianças isentas de frustração, nós estamos tirando deles a oportunidade da pesca das suas próprias necessidades evolutivas. Porque, amigos, se o sujeito tiver que dar ali umas cacetadas, tomar umas quedinhas, cair, ralar o joelho no chão, para botar mestiolate, quando alguém for soprar, isso não sopra porque bota micróbio dentro da ferida, deixa arder. Então, isso daí, quando chega na gente, a gente tem que deixar nossos meninos, porque nós somos responsáveis por eles. Amor é ótimo, amor é maravilhoso, mas o maior amor que você pode ter por um filho que é espírito é deixar que ele viva a sua vida com liberdade para experimentar o que ele precisa experimentar, mesmo que ele tenha que quebrar a cara. Só que antes de fazer isso, você deve prepará-lo bem para ele fazer suas boas escolhas. Não é largar ele de qualquer jeito, já que você é espírito, tem ciência, e aí você começa a espiar logo desde cedo. Não é isso. É prepará-los emocionalmente, psicologicamente, para que eles tenham capacidade de viver a sua vida como espíritos encarnados na Terra e poderem até passar por suas frustrações sem querer matar ninguém. Porque faz parte do processo do aprendizado, faz parte do processo evolutivo. Então eu vou contar para vocês mais uma história aqui, que ele conta de um judeu chamado Smelsgol. É um nome difícil de pronunciar, Smelsgol. Se tiver alguém aqui que possa corrigir essa pronúncia. E ele, na verdade, nasceu, teve uma condição de vida, nunca foi rico, né? Mas em um determinado momento, toda a sua família foi morrendo. Ele perdeu a mãe muito cedo, depois o pai. Os irmãos, quando morreram, deixaram filhos. E ele, como era o último, ele começou a criar os filhos do irmão. Mas só que ele não ganhava o suficiente para sustentar as crianças. O que é que ele começou a fazer? Pedir esmola. Só que ele não pedia esmola para ele pedia esmola para os outros. Ele dizia assim, lembrem-se sempre dos velhinhos e das crianças. Ia pedindo dinheiro. E ele arrecadou uma quantia suficiente de dinheiro. Só que esses meninos, que eram seus sobrinhos, morreram. E ele continuou acudindo filhos dos outros. E depois ele continuou percebendo que a grande questão desses meninos que morreram é porque eles também não tinham mãe. Como ele não teve mãe e sabia da dureza que é não ter uma mãe, ele começou a ajudar as mães para que as mães não morressem, para que os filhos continuassem tendo mães. E essa obra ele fazia um rapé, ele trabalha com rapé para poder se manter. E quando ele terminava de comprar o pão dele, o dinheiro que sobrava do rapé que ele ganhava no trabalho, ele botava na obra de caridade dele. A vida inteira ele fez isso. Só que ele passou a vida como um mendigo. Praticamente um mendigo. Então, quando ele foi evocado, ele disse o seguinte, olha, as pessoas escreveram isso porque elas acham que quando alguém está fazendo o bem, alguém deve ser um espírito superior, o que não é verdade. Eu vou contar para vocês a minha história. Eu já fui um príncipe. E eu simplesmente tomei tudo de todo mundo. Eu era um príncipe. Provavelmente quando ele fala isso, eu fico imaginando aquele
aquele senhor feudal, sabe, que tinha aqueles direitos todos que o senhor feudal tinha em relação aos seus vassalos, aos seus empregados, ele tinha tudo. E ele simplesmente não deixava sequer os restos da comida serem distribuídos aos pobres. Ele preferia vê-los morrendo de fome a ter o seu patrimônio sendo distribuído. Quando ele desencarnou, ele não desencarnou. Ele ficou ali vendo o corpo dele sendo comido. E ele conta isso com muita angústia. Eu era o rei e dava ordem para os micróbios, não me comam, eles estavam comendo. E eles não me obedeciam. E eu fui ficando nesse período, e aí começaram a aparecer aqueles que eu matei, de fome, aqueles que eu deixei morrer, começaram a gritar do meu lado, e o tempo inteiro, 24 horas por dia, gritando do meu lado. Quantos anos? 350 anos. Tá? Aí estava aprendendo, tá, gente? Se em 350 anos, com o pessoal gritando na porta de casa o tempo inteiro, você sem conseguir dormir, né? Sem conseguir nada, você ouvindo aqueles gritos, aquela coisa toda, você não pensar, não parar para pensar que tem alguma coisa errada, tem alguma coisa errada mesmo. Então, depois de passar dos 350 anos, ele começa então o seu processo de melhoria. E aí, quando ele vem agora como mendigo, ele vem porque ele diz: não tenho mais nenhuma necessidade daquelas coisas que me tiraram do meu caminho, porque a riqueza é uma prova muito mais difícil do que a pobreza. A riqueza é algo absolutamente entorpecente, porque ela dá aquela sensação que você é a pessoa. Principalmente quando você bota uma roupa nova, você bota um perfume assim, poderoso, você vai na rua, chega. Tem um amigo meu que diz que quando você fica rico, até o andar é mais bonito. Então, o que acontece? Isso dá uma ideia de que a pessoa não precisa nunca de nada. Quando começa a aparecer o problema, aí a pessoa começa a buscar suas ajudas. Porque, olha, a melhor coisa que você pode fazer é buscar a espiritualidade quando você não tem problema. Quando você tem dinheiro, eu vou meditar, não tiver, pega um avião, vai, medita e volta. Eu vou não sei o que, você tem dinheiro, vou fazer tudo, vou fazer um curso de não sei o que, você vai e faz, vou fazer um sabático de 6 meses, não sei aonde você vai, porque você não tem problema com dinheiro. Mas fica ali fazendo conta na calculadora de quanto vai sobrar no final do mês, você comprar um carro novo, não sei o que, aí morre com o dedo na calculadora, porque dá um estupiu, né? E a pessoa morre, não tem hora, e aí pronto, acabou, já foi. Então, nessa história da vida, a gente pensa um pouco sobre qualidade de vida agora na Terra. Pensemos que nós todos vamos morrer um dia, e a qualidade do morrer está diretamente ligada na qualidade do viver. Está diretamente ligada na qualidade da vida que eu tenho agora, na situação que eu estou aqui agora. Então isso faz parte da minha reflexão. E, gente, sempre é hora de começar. Não tem aquela, eu não fiz assim até hoje, eu sou... Não, ninguém sabe. Olha, os grandes iniciados da vida começaram suas vidas aos 50 anos. Começaram 40, 50, 60 anos. Tem uma hora na encarnação que você dá um... Opa! Está na hora de dar uma refrescada no juízo e vamos nessa, vamos mudar a vida. Então, esse momento é o momento onde você começa a olhar as suas coisas, começa a olhar os valores da vida e você vai perceber uma coisa mágica. Quando você quer, a sua vida muda. Muda mesmo. E muda muito para melhor. Basta que você pegue uma situação que não está boa e você diga assim: o que é que isso aqui está me ensinando? Obrigado ter me trazido uma experiência por cujo caminho eu vou sair de onde eu estou. É só olhar aqui a história, é só olhar aqui o que ela me dá, que informação eu tenho, e a partir daí eu começo a construir uma escadinha para sair do buraco que eu estou. Mas se a gente ficar agoniado, se a gente não olhar para lugar nenhum, a gente não respira, a gente não se vê, a gente não se enxerga, a gente esquece até de Deus e das portas que diuturnamente Ele lança para que nós possamos sair dos lugares onde nós nos encontramos. As cordas diárias, e Ele se apresenta todo o tempo. Ele está na manhã, Ele está durante o dia. Quando você olha para o céu, vê as nuvens hoje, o pôr do sol de Salvador foi uma coisa incrível. Não sei se vocês tiveram a oportunidade de ver as cores diferentes que estavam no céu. Uma coisa incrível. Isso é Deus o tempo inteiro nos avisando: olha, quem faz isso aqui não é qualquer um. Quem faz isso aqui é o majestoso do universo e que está dentro do seu coração.
que vibra, que pulsa em cada pedaço da sua célula. Portanto, não desista de mim, porque eu existo, olhe para mim. Por isso ele é tão exuberante na sua beleza, porque nós aqui da terra gostamos do belo, do justo e do bom, e ele faz tudo isso para a gente o tempo inteiro, nos adulando, para que a gente simplesmente pare um pouco essa corrida e comece a olhar para Deus e dizer: Deus, olha, eu estou aqui também, me encontre. E a partir deste grande encontro você possa sentir este baque amoroso da energia de Deus em você e, consequentemente, a sua vida passa a ser uma vida de significado. Porque a passagem para o plano da morte, isso vai acontecer. A gente só tem que fazer com que isso aconteça leve, de uma forma tranquila, quando tiver que ser. Daqui a 50 anos, 1000 anos, que seja. Mas que seja, quando for, que seja bem. Que eu olhe para trás e veja felicidade nos olhos dos que deixei. Que eu veja em mim a satisfação do dever cumprido. Que eu tenha a certeza de que eu me desapeguei do egoísmo. Que eu fiz a construção prevista aqui pelos nossos amigos, de ser um pouquinho hoje mais do que ontem, menos do que amanhã, de fazer um esforço para domar as minhas más inclinações, de olhar sempre para mim, fazendo perguntas objetivas: o que este que me incomoda está me trazendo de informação útil sobre aquilo que me escondi, aquilo que está escondido de mim. Então, a partir daí, você começa a ver nos espelhos da alma, refletindo em todas as pessoas que estão ao seu redor, você começa a ver a sua alma refletida e, a partir daí, a presença no caminho da sua própria salvação. É lindo ver esse movimento quando a gente sai do estado de sono, com sonhos ou sem sonhos, mas do estado de estarmos dormindo, para estarmos acordados, despertos, prontos para fazer o nosso processo de caminhar pelas nossas próprias pernas. Homem, conhece-te a ti mesmo, e conhecerás todos os deuses, e conhecerás todo o universo. A partir desse processo de você fazer o seu autoconhecimento, você será capaz de domar esse mecanismo e fazer aquilo que nos é prometido tanto no Sansara quanto na doutrina espírita. Porque lá, rodar na casa do Sansara, dentro do mundo do ciclo das reencarnações, vai durar até o momento de você entender que aquilo ali é uma bobagem. Quando você compreender que ficar encarnando e reencarnando, encarnando e reencarnando, isso é um ciclo que tem que parar um dia, você vai dizer o que este corpo tem para me ensinar. E tudo o que ele puder te ensinar, você aprenda direito. Porque quanto mais cedo você aprender, mais cedo você se livra das vicissitudes da vida na Terra. A vida na Terra, o planeta Terra, é um planeta de expiação, não porque seja um planeta de dor. Ninguém nunca disse que a vida na Terra tem que ser de dor. A gente pensa essas bobagens porque a gente não vê do caminho. Mas a Terra é expiação porque a Terra foi feita para tirar de nós tudo que é puro em nós. Por isso ela nos oferece a beleza, por isso ela nos oferece a pujança, nos oferece a oportunidade de respirar e ter a energia do divino entrando em nós através da respiração o tempo inteiro. Uma vez a cada meio segundo você está respirando e renovando as energias do divino em você. Então isso tem que ser valorizado. Nós temos que dar sim para a vida. O que está acontecendo nas escolas, o que está acontecendo nas ruas é falta de Deus, é falta de perspectiva de vida. É uma vida pequena, é uma vida pequenada que se reduz apenas a uma biografia boba entre nascer e morrer. Isso nós já fizemos várias vezes. Agora nós estamos aqui na idade da consciência com uma doutrina tão linda dessa, que nos ensina tanto, casas maravilhosas que nos oportunizam uma reflexão para que a gente possa sair daqui cientes de quem nós somos, donos do nosso nariz, cientes de que nós somos capazes de mudar a nossa história e não ficar nessas contando ou fazendo ou respondendo nas sessões mediúnicas, como foi a nossa decepção de vermos aquilo que nós já sabíamos que ia acontecer. Então, se vocês ainda têm alguma dúvida em relação a isso, vão para casa, mudem a vida de vocês, mudem a relação com as pessoas, não olhem o estrupício, olhem seu irmão, olhem aquele com o qual você tem alguma coisa que você precisa se reajustar e faça o máximo esforço possível. Margaret Mead, uma antropóloga norte-americana, ela diz o seguinte: amar a virtude e o vício. Ela faz uma comparação, ela diz: o vício é aquilo que o prazer vem em primeiro lugar e logo depois a dor.
A virtude é aquilo que vem a dor em primeiro lugar e depois o prazer. Qualquer que seja ela, essa segunda sempre será mais longeva e duradoura do que a primeira. Porque a primeira é uma fase de luta, é uma fase de construção, e a segunda é uma fase de colheita. A dor que ela se refere, como os espíritos também assim o fazem, não é a dor física, mas a dor de domar aquilo que em nós é tão agradável, que são as cosquinhas da terra, que são essas coisas que obliteram o espírito embaixo dos seus próprios limites, para nos dar aqui essa vida que a gente conhece, normal e normótica. Para fazer esse esforço, vocês vão ter que fazer um exercício, uma malhação, né? Ir para essas academias de cross-country espiritual, carregar aquelas cordas, subir naqueles negócios, não para ficar com braços e pernas de cavalos, mas para ficar com o espírito iluminado no esforço de carregar um pezinho para vocês andarem iluminados, iluminando, certos e cientes de que vocês fizeram o trabalho certinho, conforme assim Deus nos confiou. Existe um ponto, para a gente terminar, que eu gosto muito dele, e a história de uma mulher que na vida pregressa ela teve muito ciúme e ela terminou matando algumas pessoas por conta do seu ciúme. Mas uma das pessoas que morreram era um espírito que já estava nessa fase mais evoluída e tal, e ele resolveu descer para ajudar essa mulher, porque agora ela estava encarnada com um problema. Ela tinha um problema mental, ela não conseguia falar, era cega e tinha problemas na sua movimentação. Tanto que ela grunhia quando falava e ela era chamada de a fera ou a monstra. As pessoas ficavam jogando pedra nela, brincando com uma louca da rua. E esse rapaz resolve descer em outra condição como filho dela. Alguma mágica lá aconteceu, ela engravidou na rua e veio essa criança. Esse espírito que foi morto por ela em outra vida, desceu para ajudá-la. E quando chegou aqui, esse menino, ele crescia e ele desenvolveu uma técnica interessante de lidar com o desespero da sua mãe. Toda vez que a mãe pegava no seu ombro, ele dizia: mamãe, hoje nós vamos num lugar especial. Nós vamos num lugar que tem águas azuis, que tem flores maravilhosas de todas as cores, uma grama linda, verde, maravilhosa, uma coisa espetacular. E aí, mamãe, nós vamos hoje, eu vou lhe mostrar, você vai ver que lugar lindo, você vai ficar feliz. E ela pegava no ombro do seu filho e dizia: quando será, filho, que nós vamos chegar nesse lugar? Em breve, mamãe. Aguarde que em breve nós vamos chegar. E aí a mãe sempre andando com ele. E ela dizia: a gente está perto. Está, mamãe, está chegando. É porque um lugar maravilhoso desse tem que ser um pouco longe. Porque se ficar perto, todo mundo vai estragar. E aí não vai ser legal. Mas eu vou lhe mostrar que lugar maravilhoso. E contava as belezas do lugar. E a mãe enchia a sua esperança, porque a vida agora dela tinha um sentido. Ir para o seu filho com um lugar maravilhoso que ela nunca sonhou. Estava ali agora sendo desenhado o seu grande sonho. Um belo dia, esse menino, já por volta dos 9 anos de idade, era muito frio, e ele saiu para pegar umas rachas de lenha para fazer um fogo, para esquentar a ele e a mãe dele, quando teve uma nevasca que caiu sobre ele e o matou. Quando essa mulher soube que essa criança tinha morrido, ela honrava, porque ela tinha perdido toda a esperança. Tudo aquilo que tinha sido construído estava destruído agora. Era sua companhia. Quem iria conduzi-la a esse lugar maravilhoso, a esse portal da esperança? Quem iria levá-la para esse lugar? Ela foi definhando. E quando ela estava fechando os seus olhos para se despedir da carne, ela então encontrou com seu filho, que dizia a ela: vinha, mamãe, agora você vai ter que lugar maravilhoso eu vou te levar. Eu vou te levar para um lugar onde a água é azul, as flores são lindas, os pássaros voam, a grama é verde, muito maravilhosa. Lembra, mamãe, que eu te falei? Agora eu vou te levar para esse lugar. Venha comigo. Ela se levanta feliz e segue com seu filho para aquele lugar que foi prometido para ela como seu grande mérito de ter conseguido fazer a sua vida ter algum sentido justamente no laço de amor com aquele que foi o seu algoz de uma vida passada.
Todos temos chances de reconstruir as nossas vidas. Todos temos oportunidades de fazer isso. E conduzir as nossas mamães, os nossos papais, os nossos filhinhos, os nossos amigos, até os nossos cunhados, quem sabe até as nossas sogras. Nós podemos conduzir para esses lugares maravilhosos. E nós fazermos essa grande aventura de unir a humanidade em nome desse ideal amoroso, este ideal fantástico que é essa família universal. Na questão 1019 do Livro dos Espíritos, Paulo de Tarso, muito de verdade, ele fala uma coisa interessante. Ele diz: gravitar para a unidade. Esse é o destino de toda a humanidade. Nós devemos fazer isso. Fazer da nossa vida uma vida maravilhosa, uma vida digna, para que quando estivermos fechando os nossos olhos, apareça alguém que foi muito caro na nossa vida, estendendo os braços e dizendo: venha, vamos agora para aquele lugar maravilhoso, que é um lugar que todos merecemos. Que todos estejamos nesse lugar maravilhoso em nossos sonhos, em nosso coração e assim também em nossas vidas. Fiquem com Deus, que assim seja.